minha pova, bom dia. Bom dia, boa tarde. Tá pra se animar, Mané. Bora. Tchararã. Oi, pessoal. Tchau. Pronto, quero o negócio do... Vai. E o velho chegou? Pode ser. Simbora? Bora. Pode começar? Pode Pode. puxar? Pode. Oi pessoal, eu sou a Laila, técnica da Dry Labs e está começando mais um episódio do Fala Velho Cast. Hoje a gente vai abordar dois sistemas construtivos. O sistema construtivo que é o ICF, que envolve o sistema de formas, e o painel monolítico, que também envolve justamente o quê? Painéis. Para resumir, se a gente fosse traduzir a ideia da construção com EPS, a gente está falando do famoso isopor, né? O popularmente conhecido. A gente está aqui com o seu Ivaldo, que não pode deixar de fora para a gente as dicas e as soluções que a Dry Labs tem para esses dois sistemas construtivos. Já de cara, eu já quero agradecer o tempo do senhor por falar com a gente. Um prazer falar com você. Com você e com o povo do Brasil, né? Prazer. Tá chique, né? Hoje eu tô contente, hein? Tá chique. Vamos aproveitar. Bora. E aí eu pergunto para o senhor, essa ideia de trabalhar com EPS ou com XPS, o que a Dry Labs tem como solução no mercado e quais são as principais patologias que o senhor observa nesse sistema que fez a Dry Labs se envolver? Na verdade, a gente já mexe principalmente com o EIFS ou ETICS, né? Já faz, acho que 17, 18 anos. O painel monolítico e o ICF, ele vem aparecendo agora nos últimos anos, né? Eu entendo que, por exemplo, o ICF, o ETICS ou o EIFS, eu acho que eles são muito parecidos à forma de acabamento. Certo. A forma que você usa no EIFS e no ICF, eu considero o mesmo procedimento. Agora, no painel monolítico já é diferente, porque é um painel que tem uma tela, que você tem que chapiscar, que você tem que depois fazer o reboco, entendeu? Então, o que nós temos, por exemplo, no painel monolítico? A gente tem vários produtos, começando na fundação, que é o famoso radier, né? Certo. Onde nós temos o SOS concreto. Você adiciona no radier 250 ml por saco de cimento. Então você vai ter ali um radier todo impermeabilizado, né? Você já previne a umidade ascendente. Você já começa certinho. Até no painel monolítico? Até no painel monolítico tem umidade ascendente? Pode ter umidade ascendente? Tem. Mas daqui a pouco... o sistema de você fazer o radier do painel monolítico do ICF é o mesmo. Certo. Na minha opinião, eles já têm que nascer perfeito, hidrofugado, impermeabilizado. Então eu faria o radier com SOS concreto e aonde for instalar os painel, eu passaria a Smart Resina e o Elastiment Transit. Por que o Transit? Porque ele tem uma resistência ao rasgo, né? Quando a pessoa vai colocar o painel ali, ele movimenta, então ele tem essa resistência. Porque ela tem que arrastar o painel. Tem que arrastar. Eu indico o Transit porque ele foi feito para trânsito, né? De pessoas. Ele permite uma certa agressão. E ele tem um acabamento mais áspero também, né? Então, assim, o correto, na minha opinião, é que esse método construtivo já comece assim. Aí, uma vez os painéis assentados, aí você vai precisar do quê? De um bom chapisco e de um bom reboco. Para isso, a gente criou o Elastiment Chapisquinho, que ele é um produto à base de resina acrílica, não é PVA, tá? Porque 99,9% dos aditivos colante para chapisco é à base de PVA. A gente preferiu trazer uma tecnologia mais nova, que é a resina acrílica. Ela é flexível. Por quê? Na presença de umidade, os aditivos à base de PVA, eles são o primeiro a começar a dar essa polificação. Você acredita nisso ou não? Acredito. Às vezes a parede começa a estourar porque ela começou a pegar a umidade. O aditivo ele é à base de PVA, o PVA não aguenta a alcalinidade do cimento. Então ele é o primeiro a começar a dar patologia na sua construção. Então por isso que a Dry Labs optou por uma tecnologia mais moderna, que é a base de acrílico. O chapisquinho ele é um promotor de aderência sensacional para esse sistema. De 1 a 2 litros por saco de cimento. Ele também promove essa flexibilidade. Sim, ele tem essa maior flexibilidade. E o reboco eu faria já usando também o SOS concreto, que aí você previne também alguma umidade. Se você não quiser fazer ele todo, pelo menos a parte de baixo, que ali uma hora que a tinta pode falhar, sabe? Eu estou falando assim, que alguma coisa pode acontecer. Porque a partir da hora que você fez ali o radier já impermeabilizado, então você não tem chance de a umidade subir mesmo ali pelo reboco, certo? E quando a gente vai lavar a casa também, a garagem, por exemplo, a pessoa bate mangueira ali onde respinga, normalmente na altura do rodapé, né? Agora, se você for usar a nossa linha de tinta, eu tô falando da minha linha de tinta porque eu garanto a minha linha, né? Sim.
Aí se você tem o seu reboco, aí você vai ser, não, eu vou usar todo o sistema Dry Labs. Então aí tudo bem, você não precisa usar o SOS concreto. Você usa ali 1 litro de chapisquinho no reboco, reboca, entra com a Smart Resina, entra com a massa seca parede e pinta com a nossa tinta. Nossa tinta ela é um impermeabilizante também. E aí tudo bem, você fez um sistema de pintura legal. O problema é que no Brasil a gente às vezes pinta com tinta econômica. Quando a mulher lava ali ou cai água, a tinta ela absorve água. Ela mancha, e ela joga aquela pra dentro. mancha que dá quando você joga água, ela já absorveu. E se chegar no concreto, ele começa a puxar para dentro. Aí começa de novo a fazer toda a patologia. Então, se você for usar uma tinta de qualidade, igual a da Dry Labs, né, você não precisa usar o SOS concreto no reboco. Porque você já fez o radier hidrofugado, entendeu? Sim. Então, para o painel monolítico, é o que a gente tem isso daí. Nós temos o SOS concreto, o chapisquinho, o sistema de pintura seca-parede, a Smart Color. Aí na laje a gente tem o Elastimente, a Dry Manta. Eu acho que fazendo assim eu não vejo porque daria uma patologia nessa casa. O problema é quando o radier nasce sem estar impermeabilizado, a tinta que você usou não é correta, porque eu entendo que tudo que você usar nesse sistema ele tem que ser permeável ao vapor. Era uma pergunta que eu ia fazer para o senhor. Todos esses materiais que o senhor apontou são materiais respiráveis. Sim. E eu vejo muita obra que o pessoal levanta trabalhando com EPS. Você passa no canteiro, tá aquela casa inteira branca parecendo um Lego, mas normalmente as pessoas dentro do canteiro ali de obra estão usando materiais convencionais de mercado, aditivos comuns, tintas comuns. Então tem um material apropriado para esse sistema? Na verdade, mundialmente, a construção civil ela não teve oportunidade de usar esse sistema, porque a tecnologia da permeabilidade ao vapor é coisa de 25 anos para cá. Lógico que estava na Europa, guardadinho, no Japão. A gente trouxe para o Brasil já faz 12, 15 anos. Na verdade é o seguinte, toda casa tinha que ser, seja construção civil, seja EPS, construção a seco, painel monolítico, não importa o sistema construtivo, a tinta tinha que ter essa característica de permeabilidade ao vapor. Agora, o sistema painel monolítico, o sistema EIFES, o sistema CIP, né? Uhum. E o ICF, está nascendo agora. Se vocês fizerem certo agora, vocês não vão ter o problema que o pessoal da construção civil tem. Estou só dando uma dica, entendeu? Então, se o pessoal que está fazendo ICF hoje, no painel monolítico, pintou com a tinta certa, fez a massa corrida certa, vocês não vão ter a patologia que todas as casas do Brasil e do mundo têm, que é umidade ascendente, descascamento, infiltração na laje trincando. A ideia desse podcast é a gente, pelo menos, orientar. Eu estou abrindo meu coração, tudo que eu aprendi. É uma dica, gente. Aí, se vocês quiserem seguir, vocês seguem. Se vocês pesquisar e tiver condições, você vai ver que mundialmente tudo que eu estou falando é usado, porque lá eles já erraram muito. Então hoje a Europa acertou no sistema, Estados Unidos já acertou. Então a única coisa que nós temos que fazer no Brasil é copiar e fazer bem feito. Não precisa mais nada, não inventa a roda. Não inventa a roda. Pelo amor de Deus. Você já ouviu dizer que o mal do Brasil é o brasileiro? Não, mas eu venho observando que tem brasileiros atrás da solução. Para fazer certo, né? Eu não sei porquê, E mas exceção fazer certo. Hoje, com a internet, a pessoa ela consegue adquirir bastante conhecimento, né? Então, assim, eu fico até alegre de poder dar essa dica aí para o povo, os construtores, porque é uma dica que vale dinheiro, sabe? vale. Para parte de consultoria, tem muita gente que tem um problema e não sabe o que Não sabe fazer. como resolver. Então, o cara pegar uma casa, o painel monolítico, SOS concreto, chapisquinho, usa massa seca-parede, a Smart Resina, Elastimente lá em cima, nos banheiros onde precisa, meu amigo, é correr para alegria. Foi pro abraço. Não tem como dar errado, né? Você está fazendo certo, não tem como dar errado. Pelo menos eu já fiz a minha parte, eu dei a dica, né? Exatamente. E aí, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Citou alguns materiais, por exemplo, que a Dry Labs tem como solução para esses dois sistemas construtivos. A gente pode falar um pouquinho de problema, de patologia? Porque Inclusive como é um para o ICF sistema a novo, gente tem o sistema Base Coat, né? Certo. E aí, por exemplo... Porque no ICF eu considero ele igual ao EIFES, tem que usar a tela. Tentaram usar a tela, todo mundo sabe aí, o pessoal que trabalha tentou fugir da tela. Gente, para que fugir da tela? É um velociraptor. O europeu já falou, eu uso tela há 20 anos, deu certo. Então não precisa fugir da tela, você tem que usar a tela, usa um sistema de pintura respirável, o pessoal do ICF aí, que vocês não vão errar. O pessoal da construção a seco evitou também, igual vocês estão tentando evitar, a usar alguns produtos, e eles pagaram essa conta. O mercado retraiu, muita casa com patologia. Como está começando agora o ICF, vocês têm a oportunidade de fazer uma casa top.
e conquistar novos clientes, né? E é bem mais rápido para construir. Porque uma casa também, bem feita, a partir da hora que você faz a primeira casa bem feita, quem está fazendo para vender, você tem uma casa bem feita para mostrar, né? Vira referência. Vira referência, aí um fala para o outro, entendeu? Então, assim, ó, tanto o ICF, quanto o EIFES, quanto o painel monolítico, se vocês quiserem errar igual nós erramos na construção civil no passado, daqui para frente a culpa é de vocês, porque eu já dei a dica. Pergunta uma coisa para o senhor. O senhor comentou sobre o sistema Base Coat, que não pode deixar de usar a tela. A Dryleves hoje ela tem 3 tipos de Base Coat. O Render, que é o pronto para uso, o cimentício e o High Flex. Os 3 eles são compatíveis com o ICF, com o painel monolítico, ou tem algum mais apropriado? Não, o painel monolítico ele não serve, porque o painel monolítico você tem que fazer mesmo, né? quase 2 centímetros de cada lado. Ele não, o Base Coat Render e tanto o Base Coat cimentício é acabamento fino, até 5 milímetros. Sim. Os 2 são ideal, tanto para o ICF quanto para o EIFES. Certo. Então, para o ICF e para o EIFES, sistema de Base Coat, sim. Agora, painel monolítico, aí é a linha de aditivos mesmo. Ó, você que trabalha com ICF, quer dar uma economizadinha, eu vou te dar uma dica que vale ouro, sabia? Conta aí. ICF, Ultra Grip, Base Coat Render, tela, Base Coat Render, que são 2 demãos, entendeu? Sim. Pronto. O cliente vai olhar e vai falar assim, nossa, minha casa está pronta, né? Porque ele dá um acabamento bonito, né? Aí você pode proteger depois com uma Smart Resina ou já pintar direto. Porque isso aconteceu e acontece. As pessoas da construção seca que usam o Base Coat Render, muitos deles deixam ele como um acabamento final. Lógico que eles acabam passando a Smart Resina. Para proteger, Para proteger. E a diferença do Base Coat Render é que ele é mais caro no preço, mas você tem que enxergar metro quadrado. Ele faz 10 metros quadrados com balde, 25 quilos. O Base Coat cimentício é 20 quilos, você faz 5 metros quadrados. O Base Coat cimentício, se você não usar, ele vai secar e você vai perder. O Base Coat Render você fecha e pode usar com 1 mês, 2 meses, 3 meses, é 1 ano. Então, no custo-benefício, é mais econômico trabalhar com render, ainda que o balde seja mais caro, ele é mais econômico. Dá até para começar a obra sem energia e sem água, viu? Porque ele não precisa nem de água, né? Ele não precisa nem de água e nem de energia, né? É o seu velho amigo Crush apresentando o novo sanduíche, o AVC. Chama. Chama? Chama. Vamos lá. Painel monolítico. Fechou. Bora. Pode começar? Cadê minha caneta? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Eu vejo bastante na parte de canteiro de obra as pessoas fugindo do Base Coat cimentício, que é o apropriado para trabalhar, por exemplo, com ICF, e ao invés disso eles adotam a argamassa colante, a C2, a C3. E aí eu pergunto, além da C2 e a C3 não ser um material respirável, ele também é um material que ele não tem o quê? A flexibilidade para trabalhar junto com o sistema. Isso pode dar problema mais para frente? Sim, porque a C2 e a C3 ela é uma argamassa rígida, né? E além disso, a tecnologia não tem nada que torne ela permeável ao vapor. Então você tem um sistema que trabalha, porque querendo ou não, por exemplo, o ICF. ICF é tipo um Lego, né? São formas, né? São literalmente. Formas, né? Então aquilo ali precisa de flexibilidade. Usar a C3 é pedir para... Não. Quem usou já pagou essa conta. Tá sofrendo já, né? Quem usou, porque eu vou fazer com a C1, porque eu sempre fiz assim. Todo mundo que errou, eu tenho certeza que tá pagando a conta. Tá se escondendo. Agora não sei quem tá pagando essa conta. Se é o dono da casa, não sei quem fez, né? Alguém tá pagando essa conta. Verdade. Mas assim, tem pessoas que ainda tentam usar argamassa, não sei se para economizar ou por desconhecimento do sistema apropriado para construir, mas ainda assim tenta usar argamassa convencional para fazer o sistema. Mas a Dryleves, ela tem uma argamassa dentro da linha de produto dela, a argamassa T6. Ela serve para dentro assim do sistema em algum ponto ou ela só é realmente a argamassa mesmo para fazer assentamento e fixação de revestimento? Não, veja, a T6 ela é uma argamassa de alta performance, né? Ela foi feita para grandes pedras e mais voltado para o mercado da construção a seco, somente a placa cimentícia, que ela movimenta muito. Lógico, se você tiver condições de fazer o piso ali do seu banheiro com ela, que ela também é um impermeabilizante, né? Sabe quando um falha, o outro não falha, tipo tripla proteção? Sim. É um exagero. Tem gente, se eu fosse na minha casa, eu colocaria, entendeu? É um exagero pro bem, né? É um exagero pro bem. Então, assim, é uma questão aí de qual o resultado final e de que jeito que você gosta de fazer a sua construção. O senhor tem mais alguma dica para passar pra gente depois da instalação dos painéis? Eu vejo que o pessoal tem bastante problema na questão de conservação dos painéis, porque querendo ou não, o EPS é um material que não tem resistência UV, né? Então ele... vocês que vão construir, o material chegou na obra, já coloca uma lona preta, protege, porque é o seguinte, se você deixar
o EPS ou XPS tomando raio V, eles não têm resistência ao UV. Aí ele começa a denegrir, parece que ele começa a soltar um pozinho. Ele resseca, né? Ele resseca, ele fica esfarelando. Então é o seguinte, ó, chegou na obra, coloca uma lona preta, uma lona azul, não deixa ele tomando sol diretamente, que você vai tirando a resistência aí dos seus painel ou dos seus blocos. Então até um cuidado bom para ter é, depois de ter já erguido toda a parte de esqueleto da casa, o quanto antes puder dar início já na parte de proteção, melhor, né? Porque tem gente que faz a casa, deixa a casa 2 meses tomando sol e chuva para depois chegar material para trabalhar. Nós estamos testando um produto, ele já está quase finalizado, que aí sim seria ideal, você já vai fazendo e passando ele já é um promotor de aderência. É um fundo já para o painel? Ele é um promotor de aderência, porque a gente sabe, quando a gente vai passar o base coat no ICF, você tem que raspar ele, né? Porque ali ainda tem presença de desmoldante da fábrica. Aí sim, esse produto você já ia passando ele, você não ia precisar fazer a raspagem, e automaticamente ele já ia proteger do UV. Então essa casa poderia ser rebocada daqui a um ano. Mas isso daí a gente só vai lançar essa novidade aí daqui a 15 dias. É pimentinha? É, a cereja do bolo. Fechou. Vamos ficar na curiosidade. Tá perfeito. Mais alguma dica para compartilhar com a gente sobre a parte desse método construtivo, desse sistema construtivo? A única dica que eu dou é o seguinte: pague-me hoje para você não me pagar 5 mil amanhã. Acho que a gente arrumou... Faça bem feita. Acho que a gente arrumou o slogan. É o slogan, mil hoje, 5 mil amanhã. É só escolher. Mas assim, a gente aqui da Dry Leves, a gente está à disposição, nós temos a área técnica, se você estiver de dúvida. Também, se quiser fazer uma crítica também, que toda crítica ela é construtiva, né? Porque nós não somos o dono da razão. Sim. Né? E quem está na obra, às vezes, sente mais a necessidade do que a gente. Exatamente. A gente até sabe de algumas coisas, mas quem vive, né, vivencia a obra todo dia, sabe mais ali do que está acontecendo e do que precisa. Então, né? esses dias atrás eu aprendi um negócio com o ICF. Às vezes o cara não faz a casa no alinhamento e lá na ponta ele precisa fazer 1 centímetro. Ele não vai conseguir fazer 1 centímetro com base coat. Então, assim, aí o que eu orientei pro rapaz? Foi assim, então é o seguinte, você faz lá onde você precisar fazer uma camada maior, você usa o chapisquinho 2 litros pro saco de cimento, entendeu? Quer dizer, eu aprendi. Porque eu jamais imaginaria que uma coisa que era para nascer reta, lá no final o cara fez um pouquinho torto. Ficou parecendo cobra na areia quente. Mas é por isso que eu falo, todo dia a gente aprende as patologias do dia a dia. É quem está construindo. Assim, hoje nós temos um método, nós temos uns produtos para prever o que a gente acha que é o correto. Sim. Mas tem patologias ainda que pode acontecer que só quem está construindo sabe. E que às vezes acha até que é normal e que não tem o que fazer e não tem como fugir daquilo. Essa situação que o senhor falou sobre raspar o painel, raspar a forma, isso não faz sentido, né? Eu também esqueci de falar do negócio. Quando você bate a laje, gente, usa a Smart Resina, porque você tem que hidratar essa laje 3 vezes por dia. Ou 4 vezes por dia, durante até, às vezes, 15 dias. No mínimo 1 semana. Do jeito que as coisas estão hoje, o cara falta, a água da rua falta, sábado e domingo não vai lá jogar água. Se você usar Smart Resina, bateu a laje, passa Smart Resina 2 demãos, você esquece essa laje, se chover, ela não vai absorver água. Você não vai precisar pagar um funcionário, vai diminuir, talvez não dê nem fissura, porque a fissura, a trinca da laje, às vezes é porque a água evaporou muito rápido, está muito calor. Né? Sim. A Smart Resina tem essa função, ela guarda a água dentro a água que foi feita em concreto para que ele tenha uma hidratação perfeita. E aí ela trabalha. Ela atende uma norma, ela vai evaporar, 1 grama cada 1 hora. É um relógio que tem aquele ali. E aí é mais uma dica, entendeu? Não é caro. Uma laje de 100 metros, você gastar R$1.000 para ter esse conforto numa laje de 100 metros, que a Smart Resina, ela rende 100 metros, né? Sim, 2 demãos. 2 demãos. Eu, particularmente, eu não acho caro para você não ter funcionário jogando água fora que está faltando água, acabou a energia, você não tem água, enfim. R$1.000, gente, com uma laje de 100 metros. Dica, vale ouro. Vale ouro. Posso complementar essa dica do senhor? Pode. Vê se faz sentido numa coisa. Quando a gente usa a Smart Resina como cura química para concreto, a Smart Resina, querendo ou não, ela é uma resina acrílica. Sim. Quando a gente vai pensar nas curas químicas para concreto, é que o tradicional é jogar água. As químicas, normalmente, elas são à base de óleo, cera, parafina. Parafina. Isso. E todas elas têm em comum a condição do óleo. E muita gente foge da cura química para concreto, por quê? Porque depois que ela passa, ela tem que ir lá e raspar e lixar a laje, porque é como se fosse essa ideia do desmoldante oleoso que está ali em cima. No caso da Smart Resina, você não precisa depois voltar lá e fazer essa remoção, né? E você veja, ela protege sua laje contra trinca, contra possível. Já viu quando o pedreiro está construindo, está dia chuvoso, aí está caindo água dentro da casa, não vai acontecer isso. E ela já é a ponte de aderência, seja com contrapiso, seja com impermeabilização. Para o revestimento, ela já é um fundo já, né? Ela tem R$1.000, gente, 100 metros quadrados. É muito barato, não é?
É muito benefício, né? É muito benefício. E o bom é que é uma vez só, né? Porque o pessoal pergunta de vez em quando, mas tem que passar a Smart Resina todo dia, igual jogar água. Não, é uma vez só e acabou, 2 demãos, vai para casa, vai comer o churrasco da laje. Esquece essa laje, pelo amor de Deus, ela tá pronta. Passou a Smart Resina, você esquece ela. É de lei, Não né? precisa lembrar dela, vai lembrar de outra coisa. Terminou de bater a laje, tem que fazer um churrasco, né? É, isso aí. Se preocupa com churrasco, e aí tá tudo certo. Mais uma dica de ouro aí. Perfeito. Sr. Ivaldo, eu queria agradecer novamente o tempo do senhor para falar sobre essas questões que são, querendo ou não, as novidades de mercado. O pessoal está acostumado com alvenaria, e depois veio a ideia do drywall, construção a seco, mas toda hora vem um sistema novo, e se você realmente não prestar atenção, infelizmente, as pessoas que têm os erros já da alvenaria, que já está enraizado, infelizmente reproduz agora nos sistemas construtivos novos que estão chegando, né? E não dá para eles pagarem o pato daquilo de centenas de milhares de anos que a gente já faz errado, infelizmente. Mas a gente fica contente, né, de pelo menos ter adquirido um pouco de sabedoria. Repito, nós não somos o dono da verdade, tá? Mas temos bastante consciência e experiência no que estamos falando, porque a gente nasceu para a construção seca, que é uma das construções que exige muita tecnologia. E a Dry Leves, eu agradeço a Deus ter nascido para a construção seca. Construção seca, ela foi, assim, para mim, não existe uma faculdade. É demais, porque você tem que fazer com tanta tecnologia para que não dê patologia, que tudo que eu fiz para a construção seco é o remédio da construção civil, é o remédio de todas as construções que eu vejo hoje. É verdade. Então eu aprendi muito com a construção seco e hoje está disponível para vocês aí essa tecnologia. Sabemos o que estamos falando, sabemos o que a gente faz na empresa, né? Eu fico feliz, agradeço a Deus por essa oportunidade. Sr. Ivaldo, muito obrigado. Tamo junto. Valeu, gente. Tchau. Pessoal, se vocês gostaram das dicas de hoje, deixem o like de vocês, compartilhem esse vídeo com quem você sabe que está pensando em adotar o EPS, o famoso isopor, nas suas obras. Deixem aí nos comentários também se vocês querem saber de mais algum assunto, receber mais alguma dica e até o próximo vídeo. Desde já, muito obrigada. Tchau.